Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer aqui um vídeo rápido sobre a integral que nós estamos estudando para essas semanas. Bom, então é o seguinte, a primeira ideia que a gente conversou sobre integral trazia esse conceito de integral como área, certo? Bom, então nós podemos associar, né, o resultado do cálculo de integral de uma função como sendo a área entre o gráfico da função e o eixo x. Bom, se a minha função for maior do que zero, tá? Então eu vou ter a área correspondendo a esta região aqui, ok? E se a minha função for menor do que zero, tá? Eu vou ter correspondente a esta área aqui. Então, nós temos aqui um conceito de área um tanto flexível que me mostra que eu posso ter, por exemplo, uma área que é positiva. Opa, deixa eu só colocar meu lapisinho aqui. Tá, uma área que pode ser positiva. Opa, esse não. Ok. Uma área que pode ser positiva, tá? Esta área aqui, tá? Uma área A1. E uma área que vai ser negativa, uma área A2. E quando eu calculo a integral dessa minha função, tá? Nos intervalos definidos AB, então eu vou ter A1 menos A2, ok? Tá? Então, a ideia de integral como área, ela tem que ser flexibilizada para dar conta dos casos onde eu tenho parte da minha função que estão abaixo do eixo x. E nesse caso, a área vai ser negativa. Ok? Se a parte da função estiver sobre o eixo x, para cima do eixo x, então esta área será positiva. Ok? Bom, isso em termos da ideia. Né? Agora, o cálculo da integral ele leva em consideração, tá, inicialmente, uma ideia de aproximação desta área que nós podemos fazer por meio das chamadas somas de Riemann. Ok? Bom, o que estas somas de Riemann nos diz? Elas nos dizem o seguinte, tá? Se eu tiver uma função f, tá, definida no intervalo AB, e eu puder particionar, tá, o domínio o intervalo onde essa função está definida, deixa eu só apagar essas coisinhas aqui, aqui e aqui. Ok? Se eu puder definir aqui uma partição, o que é uma partição? Na verdade, é pegar o intervalo AB e dividir esse intervalo em pedacinhos. Tá? Então, eu vou dividir esse intervalo em vários pedacinhos. Ok? E para cada pedaço desse, eu vou construir um retângulo que vai me dar a aproximação da área. Então, eu vou construir um retângulo aqui, depois vou construir um outro retângulozinho aqui, e quando eu somar a área de todos esses retângulos que eu posso construir aqui no gráfico da minha função, eu vou ter uma aproximação da área. E como foi falado em sala de aula, essa é uma aproximação. Né? Por quê? Porque não vai ser exata. Né? Eu não vou conseguir encaixar perfeitamente esse meu lado do meu retângulo aqui, ó, que é reto, né, numa curva. Ok? Então eu vou ter uma aproximação. Então a definição é assim, ó, eu vou pegar esse meu intervalo AB, tá? Vou dividir numa certa quantidade n, tá? Então para cada n que eu tiver aqui, eu vou ter um número de retângulos, em qual eu vou fazer a aproximação, tá? E esses pedacinhos que vão me dar aqui embaixo, tá? Esse aqui não fica bom para ver, né? Esses pedacinhos aqui, ó, tá? Cada pedacinho desse aqui embaixo, eu vou chamar esse pedacinho de ΔX. Esse pedacinho ΔX, na verdade, é a base do retângulo. Tá? E a altura do retângulo vai ser dada justamente por esse segmento vertical aqui. E como a gente vai ver, eu posso calcular ele a partir de qualquer ponto que esteja dentro desse intervalo. Tá bom? Para efeitos da aproximação, tá? E conforme o objetivo que nós vamos traçar em seguida, que é tentar aumentar o número de retângulos para conseguir uma melhor aproximação possível. Ok? Bom, então vamos ver o seguinte, tá? Se eu pegar um pontinho CI, tá? Se eu pegar um pontinho CI, tá? Um pontinho CI, nesse intervalinho ΔX, tá? Que é o que ele está falando aqui, ó, eu vou pegar um CI dentro do intervalo entre dois XI, tá? Um XI menos 1 e um XI. Tá bom? Um XI menos 1, por exemplo, é esse carinha aqui. Ó. Vou colocar ele aqui. Ó. Esse aqui é um XI menos 1. Vou pegar com o lapisinho. Tá?
esse aqui é um xi menos 1 e esse aqui é o xi. Então, nesse intervalinho, eu vou pegar o quê? Um valor que eu vou chamar de ci. E então, para cada ci, eu vou construir então um retângulo que vai ter como base o intervalo ΔXi, ou seja, o tamanho desse intervalo aqui, tá? O ΔXi é o tamanho desse intervalo. Né? Ó, quem que é o ΔXi? É o xi menos o xi menos 1, é o ΔXi. Então é o tamanho do intervalo. Isso corresponde exatamente ao quê? A base do retângulo. E a altura do retângulo vai ser calculada com base nesse CI, que vai me levar desde aqui do eixo X, vai me levar desde esse pontinho aqui no eixo X, até um ponto lá no gráfico da função. Então eu vou ter base e altura, ok? Então isso me dá a área de um retângulo. Como eu quero somar vários retângulos, então eu vou incluir todas essas áreas dentro de um somatório. Tá? Então esse símbolo aqui, que é o símbolo de somatório, ele está me dizendo o seguinte. Tá? Ele está me dizendo o seguinte: eu vou pegar tantos retângulos quanto eu tenha definido, e vou fazer a soma da área desses retângulos. Né? Então, se eu começo no i igual a 1, então eu vou ter f de c1, ΔX1, então eu tenho a área do primeiro retângulo, depois vou para o i igual a 2, para o i igual a 3, e vou somando a área de vários retângulos. Ó, no exemplo aqui eu tenho o seguinte, ó, eu tomei o n igual a 4, então o i está indo de 1 até 4, então eu estou somando a área de quantos retângulos? De 4 retângulos. Né? Então eu tenho 1, 2, 3, 4 retângulos. E para cada um deles eu vou ter a base, tá? Eu tenho aqui a base do retângulo e a altura do retângulo que foi calculado aqui com um xi, que nesse caso eu acabei pegando bem no meio do intervalinho ΔX. Tá? Peguei o CI, eu peguei bem aqui, ó, bem no meio desse intervalo e calculei a altura. Eu tive aqui base vezes altura, depois base vezes altura, base vezes altura, base vezes altura. Eu vou somando a área A1, A2, A3 e A4, certo? Então é isso que essa somatória está indicando. Para n igual a 4, eu vou ter estas somas diárias. Dá para ver que é o seguinte, ou eu vou ter uma falta em relação a esta área, ou eu vou ter um excesso. Por exemplo, esse primeiro retângulo aqui, ó, ele não consegue vir até esse pedacinho aqui. Ó. Esse pedacinho aqui ficou de fora. Em compensação, ele acabou incluindo esse pedaço que não faz parte da área que a gente quer calcular. Tá? E a mesma coisa para os outros. Ó. Você vê esse aqui. Ó. Esse aqui ele acabou deixando de incluir esta área e acabou incluindo uma que não faz parte da área que a gente precisa, tá? E a mesma coisa aqui para baixo, né? Bom, o que acontece é o seguinte, na medida em que eu vou aumentando o número de retângulos, a gente vai vendo que essas áreas que sobram ou que faltam, elas vão ficando cada vez menores, tá? Elas vão ficando cada vez menores. E aí eu vou aumentando, ó, aqui eu tinha n igual a 7, aqui eu tinha n igual a 14. Veja que agora ó, os meus retângulos estão quase se encaixando ali sobre o gráfico da função. E depois eu já passei para n28. Olha, veja que praticamente todos os retângulozinhos aqui ó, estão compreendendo a área da função. Bom, é claro que mesmo com n igual a 28, eu ainda tenho os pedacinhos que ficam faltando e os pedacinhos que ficam sobrando. A ideia é o seguinte, se eu puder levar esse n para um número muito grande quanto, professor? Muito grande, vamos dizer para infinito. É claro que as bases dos retângulos vão ficando cada vez mais pequenas, porque afinal de contas eu tenho uma medida que é dada por b menos a, que corresponde à distância que vai daqui até aqui. E se eu aumento o número de retângulos, então eu vou aumentar o número de pedacinhos que vão corresponder à base dos retângulos. Ora, eu tenho um número b menos a que está fixo. Se eu divido isso por n e esse n fica muito grande, então é claro que essa diferença aqui ela vai tender para zero. Ok? Então o que vai acontecer é que as bases, né, o tamanho dessas bases, quando o n tende a infinito, o tamanho das bases dos retângulos tende para zero. E aí a gente tem então a definição formal da nossa integral, a integral que nós chamamos aqui de definida, porque está definido os limites de integração. Né? Essa definição me diz o seguinte, o que é a integral de uma função f de x nos limites de integração
AB. Ó, isso corresponde ao limite de um somatório de f de ci vezes ΔXi, com ΔX tendendo a zero. Tá? E quando então meu ΔX tende a zero, este limite corresponde ao cálculo da integral, ou seja, corresponde à área entre o gráfico da função e o eixo x. Ok? Bom, então tudo isso na ideia e conceitual. Né? É claro que nós podemos tentar calcular essas áreas de retângulos, né, aplicando o limite, mas isso não é nem um pouco prático. Né? Então, existe um resultado da matemática que me permite fazer isso de forma um pouco mais rápida e com base no conhecimento que nós já temos anteriormente consolidado. Tá? O nome desse resultado é o Teorema Fundamental do Cálculo, que eu vou chamar aqui de TFC, Teorema Fundamental do Cálculo. E ele me diz o seguinte, tá? Se eu tiver duas funções f pequena e f grande, tá? F pequena e f grande. E vou considerar também k uma certa constante, um número real, constante, tá? Nós dizemos que esta f grande ela é uma função primitiva da f pequena se eu tiver a seguinte relação. A f pequena é a derivada da f grande. Ou seja, quando eu derivo a f grande, eu obtenho a derivada. Então a pergunta é assim: qual é a função, essa aqui que eu quero saber, qual é a função cuja derivada é a f pequena, certo? Essa foi uma vamos dizer assim, das dicas que foram dadas no nosso último vídeo de derivadas, né? Onde eu tinha ali 4 desafios, né? Nós calculamos derivadas sempre naquele sentido, né? Eu tenho a f, eu tenho a f, eu tenho a f zona, calculo a derivada e obtenho a f. Então, daqui para cá, derivada. E daqui para cá, tá, eu vou achar a integral da f. Tá bom? Bom, então é o seguinte. Esse resultado, né, do Teorema Fundamental do Cálculo, né, na sua primeira parte, ele me diz o seguinte. Ele estabelece uma relação entre uma função e a sua derivada. Né? E ele me diz o seguinte, olha, a integral de uma função f é igual à sua primitiva mais uma constante k. Então é assim que a gente vai calcular as nossas integrais, sempre levando em consideração a derivada que nós podemos inferir a partir do momento em que nós sabemos quem é a f, ok? Bom, esta relação dada pelo Teorema Fundamental do Cálculo, ele tem um impacto bem grande em relação à, à derivada e à integral, porque basicamente nós temos o seguinte, tá? Olha, a integral aplicada na derivada, ela desfaz o efeito da derivada quando a derivada age sobre uma função. E a mesma coisa vale dizer em relação à derivada aplicada na integral de uma função. Então a gente pode dizer, em um certo sentido, tá, que a derivada e a integral são operações inversas. Tá? Eu digo operações, mas um termo mais correto seria transformações, tá? Porque a integral e a derivada são, na verdade, funções que agem sobre funções. Tá? Então, são transformações que agem sobre funções. Né? Num contexto, por exemplo, de álgebra linear, falar, por exemplo, da integral e da derivada como transformação faz muito sentido no espaço das funções. Né? Aqui, no cálculo, a gente pode admitir momentaneamente que nós estamos associando a derivada e a integral como funções que agem sobre funções. Tá? E então, nós podemos dizer que a integral e a derivada são operações sobre funções e elas são inversas entre si, no sentido de que uma cancela o efeito da outra, assim como foi visto lá no roteiro complementar de funções acerca das funções inversas. Tá bom? Muito bem. Então, baseado neste resultado fundamental aqui, tá? É o resultado fundamental aqui do Teorema Fundamental do Cálculo. Tá? Baseado neste resultado aqui, nós temos o seguinte. Tá? Nós temos que, para uma série de funções elementares, eu calculo facilmente a sua integral. Né? Então, por exemplo, a integral de zero. A integral de zero dx. Ora, eu sempre penso assim, quem é a função cuja derivada me dá zero? Bom, a gente sabe que a derivada da função constante dá zero. Então, a integral de zero é uma constante. Okay?
A mesma coisa aqui, ó, a integral de 1 dx. Bom, quem é a função cuja derivada te dá 1? Bom, a função cuja derivada te dá 1 é x. Mas, na verdade, como a gente pode ver aqui no Teorema Fundamental do Cálculo, não é só a primitiva que vai ser incluída no resultado da integral. Eu também sempre vou incluir uma constante k, um número real constante k. Por quê? Ora, pelo seguinte fato. Quando você tem a derivada da constante é sempre zero. Então, quando você tem, por exemplo, x mais k, isso aqui, pela regra de derivação, ou seja, né, eu estou derivando uma soma, o que vale dizer que eu estou fazendo a derivada de x mais a derivada de k, tá? A derivada de x é 1, a derivada de k é zero. Então, como a derivada de toda constante é zero, você incluir o k no resultado da integral te diz que, na verdade, quando você faz a integral, calcula uma integral chamada indefinida, você não ganha só uma função, mas você ganha uma família de funções, e é isso que esse k vai estar sempre indicando para a gente, ok? Bom, então eu tenho essas funções elementares, a integral de zero, a integral de 1, a integral de x elevado a n. Né? A gente percebe que no caso de x elevado a n, eu vou ter o aumento do grau relativo a esse expoente, né, aqui, que está aqui, o expoente n de x, a integral vai ser elevado a um grau e vai ser dividido por esse grau aumentado. Né? A integral de e elevado a x, né, é uma integral bem fácil, porque na verdade a integral de e elevado a x é a própria e elevado a x. A integral de 1 sobre x é uma integral, às vezes, um pouco fora da curva, né? Porque, neste caso, eu preciso lembrar que a derivada de ln de x é 1 sobre x. Né? Então, eu preciso fazer essa correlação junto com a derivada. E, finalmente, a integral de seno igual a menos cosseno e a integral de cosseno igual a seno. Por quê? Bom, por que a integral de seno é menos cosseno? Porque a derivada do cosseno é menos seno e a derivada de menos cosseno é seno. E a mesma coisa vale nessa relação aqui, né? A integral de cosseno é seno, porque a derivada de seno é cosseno, ok? Bom, então essa é uma tabelinha base, né? Que é bom a gente ter ela anotada, ok? Para facilitar a consulta na hora de resolver os exercícios. Muito bem. Indo para frente, na sua segunda parte, o Teorema Fundamental do Cálculo vai estabelecer um resultado que efetivamente permite calcular a derivada de uma função cujos limites de integração estejam sendo dados, né? Que é o caso da chamada integral definida, e que, é claro, aqui a relação direta com aquela definição de integral como área. Né? Aqui eu não tenho esta relação direta, porque, afinal de contas, eu não sei em que intervalo está sendo calculada a integral. Né? Então, eu só ganho uma expressão para o resultado da integral. Aqui, nesse segundo caso, na integral definida, não. Aqui no resultado da integral definida, eu vou ganhar um número, ou seja, o valor de uma área. Ok? Então, eu tenho assim, ó, a integral definida, tá, de uma f de x dx, ela leva em consideração, então, os limites de integração AB. Isso quer dizer o seguinte: a integral de f de x dx definida em AB é igual a primitiva da fzinha aplicada em B menos a primitiva da fzinha aplicado em A. Ok? Então, isso me permite calcular de forma muito prática a integral sem precisar levar em consideração aquelas aproximações que a soma de rima é, poderia fornecer para a gente, sempre de forma aproximada. Okay? Aqui não, aqui é o valor exato. Beleza? Muito bem, pessoal. Propriedades da integral definidas são essas aqui. Por exemplo, se eu fizer a integração de uma função onde os limites de integração são iguais, isso quer dizer que eu estou fazendo aqui, digamos que eu tenho aqui a minha função, tá? Eu estou fazendo a integral de uma linha, certo? E eu pergunto, qual que é um segmento, na verdade, né? Um segmento de reta. Qual que é a área de um segmento? A área de um segmento é zero, né? Então, isso está bem feito aqui. E se eu levar em consideração a própria definição de integral definida, dado como sendo a diferença da primitiva nos limites de integração, eu vou ver que eu vou ficar, por exemplo, com f de a menos f de a.
E f de A menos f de A é zero, ok? Bom, também tenho, por esse mesmo motivo aqui, eu posso definir que se eu inverter os limites de integração, tá? Aqui eu tenho B, aqui eu tenho A. Se eu inverter os limites de integração, eu vou ter o sinal trocado da integral, e isso, de certa forma, tem a ver com essa diferença que nós estamos falando aqui. Se f de b menos a for maior do que zero, isso quer dizer que f de b é maior do que f de a. Se eu trocar esses dois caras de lugares, né? Se eu fizer, por exemplo, f de A menos f de B, se eu fizer f de A menos f de B, ora, como o f de B é maior do que o f de A, o que vai acontecer é que eu vou fazer a diferença e vou assumir o valor, o sinal do maior valor. Né? É como se eu tivesse, por exemplo, 3 menos 5. Certo? 3 menos 5 é o quê? É 5 menos 2, só que como 5 é o número maior, vai ficar menos 2, ou seja, vai ficar o sinal do maior, ok? Então é isso que vai acontecer nesse caso. Aqui eu tenho duas regras bem importantes que têm a ver com uma propriedade chamada de linearidade da integral, enquanto uma transformação, certo? Uma transformação linear, que me diz o seguinte: a integral da soma é igual à soma das integrais. A gente sabe que essa propriedade também estava presente lá nas derivadas. A derivada da soma é igual à soma das derivadas. E a integral de um escalar k vezes uma função é a mesma coisa que esse escalar vezes a integral desta função. Também era uma propriedade que estava lá nas derivadas, ok? Bom, e agora três outras propriedades. Me diz o seguinte: primeiro, isso tem a ver com o fato de eu ter o valor da integral positiva, né? O caso onde a minha f de x é maior ou igual a zero, isso quer dizer que a minha f está para cima do eixo x. Se ela está para cima do eixo x, o valor da integral aqui tem que ser positivo. É aquela história da área ser positiva, ok? E outras coisas que nós temos aqui é se eu tiver duas funções, f de x maior do que g de x, f de x maior do que g de x está dizendo o seguinte: a f de x está aqui e a g de x, vou colocar de outra cor, a g de x está por aqui, ok? Então isso me diz que a área da função que está aqui, da amarelinha, da função que está é maior, vai ser maior do que a área do que a função que está embaixo. Mas isso parece um pouco claro, né? Esta área em amarelinho, vamos colocar aqui, ó, esta área em amarelo é maior do que a área em laranja. Ok? Então é isso que esse resultado está nos dizendo, de forma matemática, né? Desculpa. E finalmente eu posso fazer uma integração, né, onde eu posso quebrar o meu domínio em várias partes. Agora que eu estou vendo aqui, está certinho, eu pensei que tinha um erro ali. Então, ó, eu posso quebrar o meu domínio e fazer a integração em pedaços, tá? Vamos chamar assim, tá? Em pedaços. Então, por exemplo, digamos que eu tenha uma f, vamos pegar um lapisinho aqui. Digamos que eu tenho uma f e esta f está por aqui, ok? E aí eu tenho o seguinte, eu tenho três pontos. Eu tenho o ponto A aqui no domínio, eu tenho o ponto B e eu tenho o ponto C. Tá? Eles são todos meio intuitivos, mas é legal a gente fazer o desenho para ver realmente o que está acontecendo. O que esse resultado está dizendo? Se eu vou calcular a integral de A até C, eu posso fazer o seguinte. Se eu sei que o B está entre o A e o C, eu posso calcular esta integral, que é esta daqui, e depois eu posso calcular esta integral, que é essa que está aqui, e somar as duas. De fato, né? A área que vai estar aqui entre o gráfico da função e o eixo x, entre A e C, ele pode ser dado como a soma desta área mais a soma desta área. É isso que este resultado aqui está nos dizendo matematicamente. Tá bom? Muito bem, então estas são as propriedades. Vamos aqui para frente. Tá? Porque nós estamos interessados na técnica de integração chamada mudança de variável. O que acontece? Então, essa foi a nossa última aula e eu resolvi fazer o videozinho aqui antes da próxima aula e também já para ficar como uma consulta posterior. O que é a mudança de variável? Tá? A mudança de variável ela acontece quando nós conseguimos perceber que a função que está sendo integrada ela é resultado da aplicação da regra da cadeia, que é uma regra
que me permite calcular a derivada de uma função composta. Tá? Vamos só relembrar o que é a regra da cadeia. Então, a regra da cadeia é o seguinte: se eu tiver duas funções, f e g, tá? Aqui f e g, e eu fizer a composta, o tema de funções compostas também foi estudado lá no roteiro de complemento de funções, né? Então, se eu tenho uma função composta, ou seja, eu estou compondo a f com a minha g aqui, veja que a g está entrando no argumento da f, tá? Eu defino, então, essa h de x como sendo uma composição de f com g. Tá? E aí, como que fica a derivada da f? É a derivada da primeira, a derivada da f, vezes a derivada da segunda, ou seja, a derivada da função que está entrando no argumento. Ok? Eita, desculpa. Então, olha só. E daí a gente tem o seguinte, tá? Se eu precisar fazer a integral de uma função aonde eu estou vendo que a função ela tem um produto explícito ou implícito, tá bom? Tá? Explícito ou implícito. Eu tenho um produto e se eu conseguir perceber que esta função aqui, tá? A carinha que está aparecendo aqui, é a derivada da função que está lá dentro, tá? Ou um pedaço dela que está ali dentro, ok? Então, eu consigo aplicar o teorema fundamental do cálculo e a integral disso aqui, essa integral aqui, lembrando que isso aqui nada mais é do que a própria derivada de h de x sobre d, e pela propriedade da integral, nós sabemos que a integral vai cancelar a derivada. Então, isso vai ser h de x mais uma constante k. Okay? A integral vai cancelar a derivada. Tá? Então, por meio desta operação, é que vai se justificar a mudança de variável. Beleza? Bom, vamos ver o seguinte, tá? De forma prática. De forma prática, o que nós queremos é trocar o cálculo de uma integral mais complicada por uma integral mais simples. Tá? Então, por exemplo, eu quero trocar esta funçãozinha que está sendo integrada aqui por essa daqui. Olha, dá para ver que essa daqui é mais fácil, é bem mais fácil do que essa, né? Dá para ver, certo? Então, é o seguinte, aqui eu tenho produto, né? Então, aqui eu não tenho produto, então é muito mais fácil fazer essa daqui, certo? Desde que, é claro, esta f de u seja uma função elementar ou muito próximo de uma função elementar, né? Bom, o que que isso, na verdade, o que que eu preciso para poder fazer essa mudança de variável? Eu preciso fazer uma certa equivalência, né? A equivalência que nós fazemos é a seguinte, tá? Ora, se eu quero uma f de u, beleza. Basta eu pegar e dizer que essa minha g de x vai ser u, que é o que está escrito aqui. A minha g de x vai ser u. Mas isso não basta, tá? No momento. Né? Aqui. Eu quero dizer que a minha g de x vai ser chamada de u. É a mudança de variável, certo? Eu estou saindo de uma função que depende de x e estou chamando isso de uma variável que eu estou chamando de u, beleza? Muito bem, só que na minha integral eu não tenho somente a f, eu tenho outras coisas também, tá? Eu tenho a f, mas além da f eu tenho a minha g' de x dx. Então, para que eu possa fazer uma mudança que seja completa, tá? Eu vou chamar isso aqui de u. Para que eu possa fazer uma mudança que seja completa, tá? Eu tenho que também fazer uma equivalência disso que está aqui com o du. Então, veja, de um lado eu vou ficar com f de g de x igual a f de u, porque eu estou chamando u de g de x. Por outro lado, eu preciso que o meu g' dx se transforme no meu du, ok? Então é isso que a gente precisa fazer acontecer. Vamos ver como que isso fica num exemplo. Olha só. Tá? Bom, então olha só, eu tenho aqui a integral de 3 seno de 3x dx. Muito bem. Olha, uma função mais simples do que essa seria a função, por exemplo, seno de u. Seno de u, du.
essa seria uma função simples, porque a gente sabe calcular a integral da função seno. Qual que é a integral da função seno? A integral da função seno é menos o cosseno. Então, a integral da função seno é menos o cosseno. Então, isso aqui seria fácil se fosse só em u. Menos o cosseno. Menos o cosseno. Menos o cosseno de u mais uma constante. Certo? Seria muito bom se fosse assim, certo? Bom, será que a gente consegue trocar esta integral por esta daqui? Bom, vamos ver. Vamos tirar essa daqui e vamos fazer agora o que a gente realmente precisa. Então, olha só, eu quero fazer isso daqui. Ó. Eu quero que 3 vezes seno de 3x dx seja igual a uma integral onde eu tenha apenas seno de u du. O que eu preciso de fato para que isso aqui aconteça? Será que eu consigo fazer isso? Então, assim, eu não posso simplesmente fazer esta troca. Isso aqui, fazer a troca imediata, não é possível. E no próximo exemplo vai ficar muito claro por quê. Tá bom? Bom, então vamos ver o seguinte. Se eu chamar u de 3x, se eu chamar u de 3x, é claro que eu consigo seno de u. Tá? Então, se eu chamar u de 3x, é claro que eu vou conseguir seno de u. Mas e o du? Será que eu tenho elementos suficientes aqui na minha integral para construir o du? Vamos lembrar o que a gente precisa para construir o du. Para construir o du, eu preciso da derivada da g e o dx. Eu preciso dos dois, certo? Então vamos ver o seguinte. Quem que é a derivada de 3x? Então é o meu du. Deixa eu colocar de outra cor. O meu du precisa ter alguma coisinha a mais. O meu du ele precisa ser a derivada de 3x de 3x. Tá? Na verdade, a gente está fazendo isso aqui. Ó. Du dx é igual à derivada de 3x. Quem que é a derivada de 3x? A derivada de 3x é 3. Então, eu posso dizer que o meu du dx é igual a 3. Logo, quem que eu preciso para construir o du? Se eu pegar esse dx e passar multiplicando para cá, eu vou ver que o meu du, na verdade, é 3dx. 3dx. Tá? Então, veja só. Para construir o seno de u, bastava que eu tivesse seno de 3x. Está tudo certo. Seno de 3x. Eu tenho seno de 3x? Tenho. Então, eu tenho seno de du. Agora, e para obter o du? Quem que eu preciso? Eu preciso de 3dx. E será que eu tenho 3dx aqui nessa expressão? Vamos ver? Muito bem. O 3 eu tenho. Está aqui. Está multiplicando. E eu tenho o dx. Então, eu tenho 3dx. Então, se eu tenho 3dx, eu tenho du. Ok? E aí aqui, agora, basta resolver utilizando aquela tabela de as derivadas integrais elementares. Beleza? E assim eu consegui, então, esta equivalência. Mas veja o que eu precisei fazer. Eu precisei construir esse elemento du, garantir que ele estivesse presente na integral original. Certo? Se ele não estiver presente, eu não posso fazer dessa forma tão simples como foi feito aqui. Isso vai ficar claro no próximo exemplo. Vamos ver aqui o próximo exemplo. Nesse próximo exemplo, nós temos o seguinte. A integral de seno de 3x dx. Muito bem. Seria maravilhoso se eu pudesse trocar, interrogação, se eu pudesse trocar isso por seno de u. Será que eu posso trocar? Opa, por seno de u? É fácil trocar por seno de u? Bom, trocar por seno de u basta eu fazer o quê? Basta eu chamar 3x de u. Se eu fizer
3x igual a u, ou de forma equivalente, u igual a 3x, está tudo certo. Né? Então, mesma coisa que u igual a 3x. Certo? Está tudo certo. Eu vou trocar 3x por u. Mas, será que eu tenho elementos suficientes para poder construir o meu du? Na expressão original da integral, eu vou ter elementos suficientes para construir o du? Bom, quem que é du? Du é o diferencial de u, né? De u em relação a x. Né? Ou seja, eu preciso ter du dx, sabendo que isto é a derivada de 3x em relação a x, e a derivada de 3x em relação a x é 3, certo? É 3. Bom, isso quer dizer o seguinte, que para construir o meu du, eu preciso de 3dx. 3dx. Preciso de 3dx. E eu tenho 3dx aqui? Vamos ver. Olha, eu tenho dx. Mas eu não tenho 3dx. Eu só tenho dx. Então veja que du, esse du aqui, é como se eu estivesse trabalhando aqui com uma escala, né? Você veja que o du ele vale 3 vezes o dx, certo? Ele vale 3 vezes o dx. É como se estivesse trabalhando com unidades de medidas diferentes, certo? Um tivesse em polegada e o outro tivesse em centímetros. Eu preciso ter um fator que me permita estabelecer que o elemento diferencial du, certo? Que está sendo medido lá no domínio da minha função, ele tenha uma equivalência em relação ao dx. E essa equivalência é dada justamente por essa relação, aonde para cada du eu tenho 3dx. Mas veja que na expressão da minha função, aqui na integral, eu não tenho 3dx. Como que eu poderia construir esse 3dx? Bom, duas formas. A primeira, eu posso multiplicar e dividir toda a minha função por 3dx. Por 3, multiplicar e dividir por 3. Certo? Aí eu conseguiria 3dx, mas veja que sobraria 1/3 na minha expressão. Ia sobrar 1/3, que ia ter que vir para cá. Ia ficar 1/3 aqui. Ia sobrar. Né? Porque 3dx eu construo o du. E sobra 1/3 do efeito de ter aqui, de certa forma, artificialmente, multiplicado por 3 e divididos por 3. Essa é uma forma. Tá? A outra forma de pensar é a seguinte. Ora, eu não consigo achar o elemento que me permita construir o du na expressão. Mas eu sei quem que é a dx. Afinal de contas, du é igual a 3dx. Então, quem que é o dx? O dx é du sobre 3. Ok? Então, eu não posso trocar o dx por du, mas eu posso trocar o dx por du sobre 3. Então, no final das contas, eu posso estabelecer a equivalência perfeita. Seno de 3x dx, a integral de seno de 3x dx é igual a seno de u. Vamos colocar o 3 dividindo aqui, du. Ok? E assim é que é feita a mudança de variável, né? Sempre por meio desse método. Muitas vezes eu já vou ter os elementos que eu preciso para poder construir o diferencial em u. Outras vezes eu vou ter que ou artificialmente construir eles aqui ou deduzir eles a partir da expressão do dx. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Nas aulas seguintes, nós vamos fazer mais exercícios, mas ele era só um vídeo aqui para a gente poder deixar registrado esse conteúdo. Tá? Um bom estudo para todos e até a próxima aula.